tudo bom com vocês, pessoal? Muitas saudades de vocês. Nós estamos aqui, né, na nossa pandemia, cada um em sua casa, mas isso daí é para um bem maior. Logo, logo nós estaremos juntos de novo lá na escola, estaremos mais próximos, né, e matando as saudades, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que esteja tudo ok. E agora nós vamos retornar às nossas aulas, né? Nós vamos, depois de muito tempo, voltarmos a estudar um pouquinho. Vamos estudar um pouquinho da matemática, um pouquinho das ciências e de cada matéria que nós estávamos tendo, né? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês alguns assuntos que nós já vimos em sala de aula, tá? Mas é importante nós relembrarmos, como ficamos muito tempo fora da sala, então nós precisamos relembrar alguns assuntos, tá bom? E nós vamos fazer isso agora, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um conteúdo e é importante colocar isso no caderno, tá? Nós vamos utilizar o EMAI para fazermos os exercícios, ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o professor pelo WhatsApp, tá? Que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Então, a partir dessa semana também nós vamos ter os plantões. Eu estarei disponível para vocês todas as tardes no horário nosso de aulas, tá? Então, podem ficar despreocupados, porque nós vamos ajudar naquilo que vocês precisarem, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela para nós começarmos o nosso primeiro assunto, tá? O primeiro assunto que nós vamos falar é o assunto sobre o sistema de numeração decimal, tá? É este o assunto que nós vamos trabalhar. Isso nós já vimos em sala de aula, tá? Nós vamos relembrar o que? A leitura, a escrita e a ordenação dos números naturais. Só que antes disso, a gente precisa lembrar o que são os números naturais, não é verdade? Então vamos lá. Os números naturais, eles surgiram com que necessidade? Qual é a razão dos números naturais? Eles surgiram com a necessidade do homem fazer o quê? Poder contar as coisas. Com o passar do tempo, o homem foi conquistando muitas coisas, foi adquirindo muitas coisas. E ele precisava saber o que ele tinha. E para que isso acontecesse, ele precisava contar. Então ele estabeleceu um método de contagem, tá? Esse método de contagem ele utilizou números naturais. Por quê? Porque ele começou a contar por gravetos. Então um graveto representava uma coisa. Então ele pegou cada coisa que existia na natureza para poder fazer essa contagem. Esses são os números que mais para frente foi chamado de números naturais. E nós os utilizamos para quê? Para indicar uma infinidade de coisas e seres, tá? Nós, por exemplo, usamos os números naturais para contar a quantidade de alunos em uma sala de aula, para dizer a idade de cada um, nós contarmos a nossa idade, para falarmos o endereço da nossa residência, o número da nossa casa. E também a gente utiliza para quê? Para contar a quantidade de habitantes de um determinado local, tá? E cada coisa que nós utilizamos para indicar o número natural, então ele vai se mostrar para nós de maneiras diferentes. Como, por exemplo, para eu indicar a idade de cada pessoa na sala, eu não preciso de um número muito grande, preciso? Não. Por exemplo, eu tenho 37 anos, então eu precisei somente dos algarismos 3 e 7 para indicar a quantidade de 37 anos, 3 dezenas e 7 unidades. Mas, por exemplo, para eu contar a quantidade de pessoas de uma cidade, por exemplo, eu preciso de muitos ou poucos números. Eu preciso de muitos números. E é o que nós vamos ver agora, tá? Nós vamos relembrar como nós vamos indicar, escrever, contar e ordenar esses números, certo? Agora vamos
para começar, ver um pouquinho da nossa cidade, da cidade em que moramos. A cidade em que você mora tem quantos habitantes? Vocês sabem quantos habitantes tem a cidade de Sertãozinho? Olha que interessante. Aqui eu trouxe para vocês dois dados, tá? Um do último censo. Censo é uma contagem que um órgão faz para que o governo fique sabendo quantos habitantes tem em cada cidade, quantos meninos, quantas meninas, quantos trabalham, quantos não trabalham, enfim, para fazer uma revisão de tudo aquilo que a cidade tem, para eles poderem fazer quaisquer coisas. Então nós temos aqui, ó, o último censo, que foi de 2010, a quantidade de pessoas que Sertãozinho tem. E uma população estimada em 2019, tá? E possivelmente Sertãozinho tem. Então a gente pode dizer que Sertãozinho tem essa quantidade de moradores, certo? Olha onde fica Sertãozinho aqui no estado de São Paulo. Fica bem no nordeste de São Paulo. Vamos lá. E agora, o estado em que nós moramos. Qual é o estado em que moramos? O estado em que moramos é o estado de São Paulo. Qual é a população do estado de São Paulo? A mesma coisa, olha só, em 2010 nós tínhamos essa quantidade de moradores, e em 2019 possivelmente nós passamos para esta quantidade, tá? E a gente também pode pensar e refletir em uma outra possibilidade. E o nosso país, o Brasil, que fica na América do Sul, quantos habitantes tem no nosso país? O nosso país, em 2010, tinha essa quantidade de habitantes. E em 2019, possivelmente, essa quantidade de habitantes. E olha que interessante, que legal. Olha como está escrita a área territorial do nosso país. É um número também muito grande, não é? Então, todos esses números que eu trouxe para vocês são números naturais que nós vamos utilizar para contar as coisas. Só que como eles são muito grandes, para nos ajudar a contar, a gente usa uma tabela que nós chamamos de tabela de ordens e classes. Essa tabela que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que me mostra ou que me ajuda a contar esses números. Mas primeiro vamos ver como a gente lê os números que nós falamos. Então, a população de Sertãozinho, nós lemos esses números da seguinte maneira: 125.815. A quantidade de habitantes do estado de São Paulo, nós contamos assim, lemos assim: 45.919.049. E a população do Brasil, nós também lemos da seguinte maneira: 210.147.125. Mas como eu vou saber ler estes e ler estes? Nós utilizamos o quadro de ordens e classes, como eu já disse para vocês. Este quadro, ele nos ajuda na leitura e na escrita dos números grandes. E aqui nós podemos identificar a ordem de grandeza de um número. Como assim a ordem de grandeza? Nós vimos em sala de aula e também vamos ver agora que os números eles possuem uma quantidade. E dependendo da soma dessa quantidade de números, eles são maiores ou menores que outros, tá? Então, nós vamos ver aqui que na primeira classe, ou seja, a classe das unidades ou dos números que tem a menor quantidade, que tem uma grandeza pequena, nós chamamos de unidade simples. E aqui dentro nós temos a primeira ordem, que é a ordem da unidade, a segunda ordem, que é a ordem da dezena, a terceira ordem, que é a ordem da centena,
Então, nós percebemos que a primeira classe ela tem 3 ordens: unidade, dezena, centena. Acabou a ordem da centena, os números eles vão para uma nova classe, que é a chamada classe dos milhares. Ela é classificada como a segunda classe. Aí nós temos aqui a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, a quinta ordem, que é a ordem da dezena de milhar, a sexta ordem, que é a ordem da centena de milhar. Então, se repete o que aqui? Unidade, dezena e centena. Só que a diferença é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E acabou a centena de milhar? Acabaram-se os números? Não. Aí nós passamos para uma nova classe, que é a terceira classe, que nós chamamos também da classe dos milhões. Aí nós temos a sétima ordem, que é a ordem da unidade de milhão, a oitava ordem, que é a ordem da dezena de milhão, e a nona ordem, que é a chamada centena de milhão. Acabaram-se as ordens e as classes? Não. Nós temos infinitas ordens e infinitas classes. Temos a quarta classe, que é a classe dos bilhões. Aí nós vamos ter unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão e assim por diante. Tá? E para que nós consigamos ler e entender um pouquinho a ordem e a quantidade desses números, ou seja, a grandeza deles, o que número vale uma unidade simples, que número vale milhão, eu utilizo este quadro para me ajudar. Olha que interessante, então. Os habitantes de Sertãozinho, eu os coloco neste quadro dessa maneira. Então, aqui eu vejo que os habitantes de Sertãozinho, eu utilizo duas classes, e dessas classes eu utilizo 6 ordens. 125.815. Olha aqui, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena simples, dezena simples e unidade simples. Já os habitantes do estado de São Paulo, eu utilizo 8 ordens, eu chego até a classe dos milhões. 45 milhões, olha só, por isso que eu os leio desse jeito. 919.049. Percebam, eles estão na unidade simples, estão nos milhares e na dos milhões. A mesma coisa acontece com os habitantes do Brasil, 210.147.125. E é assim que eu faço a leitura, a escrita, e eu consigo saber quanto vale esses números grandes. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês anotem suas dúvidas, que no plantão eu estarei disponível para vocês tirarem as dúvidas, certo? Escrevam esses números no caderno de vocês, façam um quadro de ordens e classes também, pesquisem na internet ou em jornais, em quaisquer lugares, esses números que nós podemos colocar nas ordens e classes, ok? E agora eu vou deixar para vocês fazerem alguns exercícios. Vocês vão abrir o EMAI, tá? Nós não vamos fazer do livro, porque nós já fizemos em sala, então vamos fazer do EMAI. A sequência didática número 2, que inicia-se na página 16. Então vocês vão fazer para mim a atividade 2.1, atividade 2.2 e atividade 2.3, certo? Página 16, 17 e 18. O que tem nessas páginas, professor? Nessas páginas vão ter exercícios que vão nos ajudar a
utilizar o quadro de ordens e classes, ler e escrevermos esses números grandes, certo? Eu trouxe aqui para vocês os exercícios para eu explicar. A atividade 2.1 diz assim, olha, no mundo atual, os números nos ajudam, muitas vezes, a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas que, em 2019, a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escrever esse número com todos os algarismos que o compõem? Então, esse é o desafio. Como eu vou escrever esse número? Quantas ordens tem este número? Quantas classes eu utilizo para escrever este número? Ah, eu não sei, professor. Então, você vai lá no quadro de ordens e classes para poder ajudar vocês, certo? E registrar neste espaço aqui qual você acha, tá bom? Agora, exercício 2. Observe as informações sobre as populações estimadas para 2017 no Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Da onde eu tirei aqueles exemplos de Sertãozinho, do Brasil e do estado de São Paulo. Aqui ele trouxe de 2017. Olha o número de habitantes que o Brasil tinha. Olha o número de habitantes que o estado de São Paulo tinha. Nesse exercício você vai escrever por extenso. O que é escrever por extenso? É fazer exatamente o que eu fiz aqui, olha. Isso daqui é escrever por extenso. Você vai escrever aquilo que você leu sobre os números. Então, se o número é 125 mil, 125 mil, certo? Escrever por extenso é isso. É o que vocês vão fazer aqui, na letra A. Na letra B, você vai pesquisar e anotar em algarismos, ou seja, em números. Esses aqui são algarismos, tá? Nós usamos algarismos para falarmos sobre quantidade, os números. Então, escreva e anota em algarismos e por extenso. Então, aqui você vai fazer as duas coisas. Usar as palavras para escrever o número e usar o algarismo para escrever o número, tá? O número de habitantes do município em que você mora. Eu acho que eu já dei uma dica anterior aí, hein? Mas eu tenho um outro desafio para você. Tenta ver se você consegue achar algum dado de 2020. Se aumentou ou diminuiu os habitantes de Sertãozinho e coloque aqui para eu saber, certo? Já a atividade 2.2, ela traz para nós o seguinte: leia o texto e responda as questões. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com estimativas apresentadas pelo IBGE, para o ano de 2017, São Paulo teria 12.106.920 habitantes. Observe essa tabela. Esta cidade no Paraná tem essa quantidade. Bom Jesus da Lapa, na Bahia, tem essa quantidade. Niterói, do Rio de Janeiro, tem essa quantidade de habitantes. Palmas, no Tocantins, tem esta quantidade. E Parintins, no Amazonas, essa quantidade de habitantes. O que nós vamos fazer agora? Você vai localizar na tabela as cidades com maior e menor população, escrevendo por extenso esses números. Então, dessas cidades aqui, qual tem a maior quantidade de habitantes? Você vai escrever lá. E qual tem a menor quantidade de habitantes? Você vai escrever lá. Então, são só duas cidades que você vai escrever. A que tem a maior quantidade e a que tem a menor quantidade, certo? Dessas cidades, quais têm a população menor que 200 mil? Aqui já é outra coisa. Você vai vir aqui e vai ver de todas essas cidades, você vai anotar quais têm menos de 200 mil habitantes, certo? Se adicionarmos, ou seja, se fizermos uma soma, adicionarmos as populações de Niterói e de Palmas,
quantos serão os habitantes? Esse valor é maior que o número de habitantes de São Paulo? Então, o exercício pede para nós fazermos a soma dos habitantes de Niterói e de Palmas. Então, eu vou somar os habitantes deste com este. E depois disso, eu vou ver se o resultado dessa soma vai ser maior ou menor do que a quantidade de habitantes de São Paulo. Este é o exercício da letra C, certo? Já a atividade 2.3 traz para nós o quê? O quadro de ordens e classes. E aqui fala, no sistema de numeração decimal, é importante identificar ordens e classes para compreender a ordem de grandeza de um número, ou seja, se o número vale mais ou menos, certo? Se o algarismo 5 vale 5, vale 50, vale 500 ou 5.000, ok? O quadro apresenta algumas classes e ordens. Observe. E agora faça o seguinte. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem. Cada algarismo corresponde a uma ordem. Que pode ser unidade, dezena, centena, e que a cada 3 ordens formam uma classe. A das unidades simples, dos milhares, dos milhões, etc. O que nós vamos fazer? Fábio quis ler por extenso esse número aqui. Você vai ajudá-lo a ler esse número. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar este número aqui no quadro de ordens e classes. Descoberta as ordens e as classes, você vai escrever por extenso o número aqui. E na letra B, quantas ordens e quantas classes tem esse número? E você vai registrar aqui, certo? Essas são as atividades que você vai ter que fazer, ok? Tem mais uma. Fábio quis escrever o número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, a letra C você vai pensar. Ele precisa de 6 algarismos. E eu tenho que repetir um algarismo. Ah, mas eu não sei. Você pode fazer o seu número, desde que tenha 6 ordens e desde que você repita pelo menos um algarismo, que você vai registrar aqui. A letra D, compare a resposta com o colega, nós não vamos fazer isso, porque a gente não pode. Tá? Aliás, a gente pode sim. Você pode tirar uma foto depois dessa sua atividade feita e postar lá no grupo do WhatsApp para nós vermos, certo? Essas são as atividades que vocês vão fazer para a aula do dia de hoje, ok? Na outra aula nós vamos continuar este assunto. Terminados os assuntos, nós vamos corrigir todos os exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, entendido também como fazer os exercícios. Então, eu fico no aguardo de vocês no plantão, certo? Bons estudos para vocês e até mais, pessoal.